Henker que vive duas vezes. Capítulo 162. O Palácio do Rei Macaco, 6. Tradutor. HH Editor, HH. Cheguei tarde demais. Yon-woo sabia instintivamente que estava um passo atrasado. Ele já estava bem longe de onde estava o corpo do membro. Ele usou seu chumpo. Mas a estátua de pedra foi muito mais rápida. Bum! Com uma grande explosão, uma nuvem de poeira subiu. Yon-woo virou o vento com sua adaga de Karshina. Através de sua consciência turva, ele podia ver algo sangrento sendo explodido. Não foi Victoria, foi Rebecca. Rebecca, que estava relativamente mais perto, empurrou Victoria para fora do caminho e foi atingida pela lança. Mas parecia que ela não havia bloqueado adequadamente o ataque, porque a lança perfurou seu corpo e uma de suas espadas foi quebrada. Por ter sido tão repentino, ela provavelmente não teve tempo suficiente para ativar suas espadas e usou muita energia no primeiro teste. Então não foi capaz de parar o ataque facilmente. E mais do que qualquer outra coisa, porque eles estavam no 20º andar onde seus sentidos estavam bloqueados, ela não podia usar todas as suas habilidades. Rebecca. Victoria gritou com Rebecca, que foi sacrificada em seu lugar. Enquanto isso, Kan cerrou os dentes e rapidamente a resgatou do alcance de ataque da estátua. Yon-woo chegou tardiamente e girou seu circuito mágico. Ele guardou a adaga de Karshina e puxou a baioneta mágica. Uma lâmina de aura balançou e atingiu a lança da estátua. Quang. Epa. Yon-woo respirou fundo inconscientemente. Foi um ataque incrível. Sua mente vacilou instantaneamente e seus braços pareciam que seriam puxados para fora. Ele foi empurrado para trás. É forte. Ele sabia que as grandes estátuas não seriam comparáveis às estátuas de macacos. Mas ele se sentia mais em perigo agora que estava cara a cara com uma. Ele sentiu a estátua baixando a espada novamente. Foi rápido e pesado. Se ele enfrentasse isso de frente, ele morreria. Ele pensou agora mesmo que só conseguiu bloquear o ataque por causa da sorte. Diferença de horário. Suas habilidades de pensamento aceleraram. No mundo mais lento, Yon-woo leu rapidamente o que estava ao seu redor. Victoria foi resgatada com segurança por Kan. Rebecca estava respirando, mas ainda muito fraca. Ela estava em perigo. E além da estátua com a qual ele estava lidando, as outras 11 estátuas provavelmente começariam a se mudar. Se todas as 12 estátuas se movessem ao mesmo tempo, ninguém aqui sobreviveria. Então o que ele deveria fazer? Eu tenho que pensar. Qualquer coisa. A única forma de passar na segunda prova era aprender as 72 artes. Mas as artes não eram uma habilidade barata que pudesse ser aprendida em 5 minutos. Portanto, provavelmente havia uma razão pela qual o tempo concedido era tão curto. Ou havia outra maneira de ganhar tempo. E algo veio à sua mente. Havia algo mais importante do que provar que você estava qualificado para ser o sucessor do Rei Macaco. E isso era o respeito. Ou medo do rei. Então seu pensamento mais rápido parou, pouco antes de a lança atingir a cabeça de Yon-woo. Todos caídos. Yon-woo gritou com seu discurso aberto. E ele se curvou no chão. Isto foi uma aposta. Se conseguisse, poderia de alguma forma ganhar mais tempo ou morreria. Mas ele definitivamente morreria se não jogasse o dado, então ele tinha que tentar. E Yon-woo sentiu Kan e Victoria colocando a cabeça no chão como ele disse. Em um breve momento, Yon-woo sentiu um forte nervosismo fluindo por suas costas. E quando nada aconteceu, ele teve certeza que sua aposta foi bem sucedida. A grande estátua que estava atacando Yon-woo e todas as outras estátuas pararam. Como se o tempo tivesse congelado. Está feito? Kan levantou ligeiramente a cabeça para ver o que estava acontecendo. Quando as estátuas começaram a se mover novamente, ele teve que se curvar novamente. Com isso, ele tinha certeza. É algo como prestar homenagem aonde o rei está. Porra. Kan cerrou os dentes, e ele sentiu alívio pelo fato de poder recuperar o fôlego momentaneamente. Rebecca. E Victoria chamou o nome de Rebecca várias vezes. A voz de Rebecca ficou mais fraca. Ela queria usar sua magia de cura de alguma forma, mas não tinha mais nenhum poder mágico. Então Rebecca parou completamente de respirar. Victoria soluçou. Yon-woo e Kan ficaram desolados. Kan mordeu o lábio inferior. Até mesmo Yon-woo, que não conhecia Rebecca tão bem, sentiu-se sombrio. O grupo mais uma vez cerrou os dentes com a pressão que forçou seus corpos para baixo. Um pesado silêncio desceu sobre eles. Caim, você descobriu alguma coisa? Foi Kan quem quebrou o silêncio. Um pouco. Você pode compartilhar? Yon-woo não respondeu por um momento. Na verdade, ele queria perguntar algumas coisas a Kan. Ele parecia saber algo sobre as 72 artes, e provavelmente estava relacionado com Doyle de alguma forma. Então ele queria perguntar. Mas Kan não parecia que iria responder. Ele até parecia que morreria se lhe dissessem para morrer. E então ele não perguntou nada, já que se ele tivesse algo para escolher, isso poderia ser feito mais tarde. Neste momento, a sobrevivência estava em primeiro lugar. Não. Ele mudou de ideia. Como já é assim, vou pegar a herança do Rei Macaco. Ele não tinha como saber se este era o último teste. Poderia haver um terceiro e um quarto, e ele não gostava que eles tivessem que lutar para sobreviver todas as vezes.
E ele sabia o que os membros e o exército do diabo queriam. Ele sentiu que sua raiva só seria resolvida se ele roubasse a herança do rei macaco bem debaixo de seus olhos. E todas as coisas de lado. Já que não são apenas as 72 artes. Era sabido que o rei macaco possuía vários tesouros enquanto viajava de ir para o céu. Ele pensou que poderia conseguir esses tesouros também. E o Magic Stick era algo que Yon-Woo queria especialmente. Ele não queria apenas usá-lo. Se houvesse um artefato sagrado feito de ferro precioso divino, ele poderia entender um pouco mais a pulseira negra. Então Yon-Woo se perguntou se seria capaz de guardar a missão para si mesmo durante o silêncio. Ele chegou a um resultado. Que não poderia haver ninguém para incomodá-lo. Então ele não quis deixar nenhuma testemunha. Para dizer a dura verdade, ele não achava que o impotente Khan e a Senru Victoria seriam de alguma ajuda para ele. Primeiro, ele teve que deixá-los escapar. Felizmente, com sua percepção extrasensorial e olhos dracônicos, ele conseguiu encontrar uma pequena porta ao lado da porta de ferro. A porta pela qual eles passaram era uma porta pela qual apenas um rei deveria passar. A porta ao lado era para empregados. Yon-Woo reuniu seus pensamentos e lentamente abriu seu Open Speaking. Acho que o objetivo desta masmorra é determinar o sucessor do rei macaco. Sucessor? A pergunta de Khan, Yon-Woo respondeu com as coisas que havia descoberto. O sucessor do rei, a queda, e como se qualificar. Isso definitivamente faz sentido. Khan assentiu pesadamente com a cabeça. Ele pensou que o palpite de Yon-Woo poderia estar certo. E a ligeiramente acomodada Victoria acenou com a cabeça em concordância. Na verdade, era algo que os dois teriam sido capazes de adivinhar. Mas não conseguiram manter a cabeça fria com os ataques contínuos. Mas Yon-Woo entendeu a missão com calma. Sua mente parecia incrível. E na minha opinião, é difícil provar nossa qualificação. Com o que ele continuou a dizer, Khan e Victoria acenaram com a cabeça novamente. Porque pensavam que aprender as 72 artes era quase impossível. Mesmo estando curvados em direção ao chão, eles conseguiram ler as informações na placa com sua consciência. Khan e Victoria memorizaram completamente a placa logo. Mas foi isso. A área das artes era-lhes demasiado estranha. Eles precisaram de muito tempo e pesquisa para aprender. Este lugar provavelmente era para outro grupo de pessoas em primeiro lugar. Outras pessoas? Acho que este não é o único lugar relacionado ao rei macaco. Provavelmente há outros lugares. Ah. Victoria entendeu o que Yon-Woo disse. Khan manteve o silêncio. Missões importantes geralmente eram uma série. Então isso significava que essa missão relacionada ao rei macaco havia começado em outro lugar, e este era o último lugar da série. Em outras palavras, eles já deveriam ter o básico das artes, mas foram lançados na última etapa da série sem nada disso. E se isso fosse verdade, havia outra coisa que era verdade. Victoria mordeu o lábio inferior. Então, membros. Acho que foi uma armadilha desde o início. Como ele não conseguia descobrir como resolver isso, provavelmente queria nos usar como experimento. Para ver se havia outro jeito. Porra, aquele maldito velhote. Victoria gritou de raiva. Ela sentiu isso quando viu pela primeira vez o corpo falso do membro. Mas ficou ainda mais irritada agora que percebeu que estava sendo usada por ele. Já que Rebecca basicamente foi morta por ele. E ela também pensou em outra coisa. A magia dela não teria falhado. Mas como ele cortou a magia dela? Mas ela decidiu pensar nisso mais tarde. Havia algo que ela pudesse fazer agora? Primeiro, vamos fugir daqui. Quer matemos os membros ou os mantenhamos vivos, temos que viver primeiro. O que? Existe uma maneira? Khan e Victoria tinham vozes chocadas. Ao lado da porta da frente, há uma pequena porta. Acho que é possível sair por aí. Eles dispararam sua consciência para onde Yon-Woo apontou e conseguiram encontrar a pequena porta. Mas Khan ainda estava carrancudo. Há 12 estátuas. É muito difícil evitar todos eles. Isso está ok. Temos isca. O que? Vou ganhar tempo de alguma forma. Você e Victoria correm em direção à porta quando eu envio o sinal. Khan fechou a boca. Ele não sabia o que Yon-Woo estava pensando. Mas no tutorial, Yon-Woo sempre encontrou uma maneira de resolver o problema de uma forma inesperada. E foi a mesma coisa desta vez também. Ele se perguntou se deveria ter contado a Yon-Woo sobre o que aconteceu com Doyle antes. Mas não era tarde demais agora. Antes que ele pudesse falar, Yon-Woo estava enviando o sinal. Corra e conte até 3. 1, 2. Khan afastou esses pensamentos. Ele precisava escapar deste palácio primeiro. Ele já havia memorizado as informações da placa. Ainda não era tarde para pedir ajuda a Yon-Woo depois que eles saíram da masmorra. 3. Khan e Victoria começaram a correr em direção à porta. Os dois reuniram o poder mágico que não tinham e se moveram o mais rápido possível. Victoria usou seu blink. Os olhos das 12 estátuas se voltaram para eles. Então, Yon-Woo se mudou. Shannon. Hehehe, eu estava esperando. Yon-Woo estendeu a mão para algo em sua sombra. Algo pegou sua mão. Ele nem verificou o que era e jogou para o alto. Arg, deixe-me ir. Você, deixe-me ir. Sol Luna voou no ar. Ela era uma forma borrada de humano depois de ser capturada por Shannon.
Os olhares das grandes estátuas se voltaram para Sol Luna. Ela percebeu que havia cometido um erro. Mas inúmeras lanças já estavam indo em sua direção. Desta vez, ela não poderia ter tanta sorte quanto da última. As lanças das grandes estátuas eram mais precisas e afiadas. À medida que buracos apareciam em seu corpo desaparecia. Eu quero viver. E antes que ela desse seu último suspiro, Shannon apareceu das sombras para levar sua alma, e ele se escondeu novamente nas sombras. Então, Yon-Woo começou a se mover. Equipamento mágico. As runas firmemente gravadas em seus ossos foram ativadas. Seu poder mágico fortalecido circulou nos 360 núcleos do circuito mágico. Com os 2 tipos de magia adicionais além dos 4 que ele já tinha, 6 tipos de magia fortaleceram seu corpo. E ao mesmo tempo, ele empurrou sua baioneta mágica para frente. As lanças que mudaram seus alvos de Sol Luna para ele voaram para ele. A baioneta mágica e as lanças colidiram poderosamente. Desta vez, seu corpo não foi destruído. Ele só foi empurrado para trás alguns metros. Sua baioneta mágica que empurrava as lanças tremia. Está funcionando. Os olhos de Yon-Woo brilharam com o fato de que seu Magic Equipe que ele usou apenas em teoria estava funcionando. Seu braço teria quebrado em circunstâncias normais, mas ele conseguiu bloquear o ataque. Ele não pôde evitar que seu corpo estivesse tremendo. Mas estava tudo bem, desde que funcionasse. Yon-Woo começou a empurrar as lanças para trás com sua baioneta mágica. Baioneta mágica contra lanças. Nenhum deles se rendeu. Então Yon-Woo desapareceu de repente com Blink. Boom! A lança pousou onde Yon-Woo estava e Yon-Woo apareceu logo atrás dela. Blink permitiu que ele se movesse instantaneamente em curtas distâncias. Usava muito mais poder mágico, mas como Yon-Woo tinha unidade das 4 bestas lendárias, ele não estava preocupado. No meio do ar, as asas de fogo de Yon-Woo se espalharam. Sua baioneta mágica condensada com fogo sagrado pousou no pescoço da estátua. O pescoço da estátua explodiu com um estrondo. Tropeçou, mas recuperou o equilíbrio e atacou novamente. Enquanto isso, ele podia sentir que Khan e Victoria haviam saído pela porta. Finalmente. Pensando que não precisava mais esconder seu poder, ele usou lampejo para escapar rapidamente do alcance das estátuas. Ele reapareceu na frente da porta. Khan e Victoria fizeram sinal para que ele se aproximasse. Vá em frente primeiro. Yon-Woo disse essas palavras e fechou a porta. Clique. Ele ouviu o som da porta sendo trancada. Felizmente. Ele podia ouvir Khan e Victoria perguntando por que ele fez isso. Mas Yon-Woo os ignorou e voltou para onde estavam as grandes estátuas. As 12 estátuas estavam correndo em sua direção. O chão tremeu. Olhando para eles, Yon-Woo abriu a boca. Anúncio de território. Sangue de dragão circulou em seu corpo. O abençoado do dragão acordou.